Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aí do Goleiro Total. Você, goleiro, treinador de goleiras, né? Mais esse episódio para a gente poder compartilhar um pouquinho do dia a dia, né, do treinador de goleiro. Agora, nesses últimos episódios, com muitos treinadores que estão atuando no Brasil. E hoje temos aqui o nosso convidado, Matheus Moraes, treinador de goleiro do Sub-20 do Fortaleza, o irmão que a bola me deu, né? O Filipão tá de volta aí também no último episódio, né? Parabéns pro Felipe, né? Foi papai mais uma vez, né? Obrigado. Que Deus continue abençoando você, sua família aí. Me dê muita saúde, e muita força pra gente continuar, né? Criando as crias, né? Não é isso, É Filipão? assim, é Bom assim. dia. Bom dia, Matheus. Obrigado, Fred. E é isso, cara. Mas vamos ver se sai algum goleiro, né? Já tem dois. É isso aí, é. Não colocar muita pressão, né? Mas vamos ver se tem nível seleção brasileira aí. Matheus, obrigado, cara, pelo seu tempo, sua disponibilidade de estar aqui com a gente. É um prazer te conhecer assim virtualmente, né? Então, para a gente poder começar já, como que foi seu interesse pela posição? Ou se você tinha jogado também na posição como goleiro? Como foi essa introdução sua no futebol e como treinador de goleiro também? Bom dia, Fred. Bom dia, Felipe. Primeiramente, agradecer o convite por estar aqui com vocês no podcast do Goleiro Total. É uma alegria muito grande para mim poder estar aqui falando sobre a preparação de goleiros, sobre goleiros, uma área que nós somos apaixonados, né, Filipão? Né, Fred? Uma área que a gente faz o que podemos e não podemos para ajudar, né? Então, mais uma vez, agradecer a vocês o convite. E o que me despertou é o caminho que a maioria das pessoas fazem, né? Iniciam ali a trajetória como atleta, né? Eu fui goleiro de futsal e de campo, mas eu me destaquei um pouco mais no futsal. E na minha reta final de sub-20, eu já tinha começado a faculdade, já estava iniciando minha trajetória numa escola de futebol, já na preparação de goleiros. Então, na época, eu tinha muita amizade com o treinador da minha equipe, por já trabalhar com futebol, mas ainda de uma maneira bem inicial. E aí a gente foi conversando e eu fui vendo com o tempo que eu não ia ter aquela cancha de um atleta top, de nível A, e eu preferi ir para outro caminho, focar mais nos estudos e me aprofundar mais na preparação de goleiros. Mais ou menos assim minha trajetória como para chegar na preparação de goleiros. E foi um ponto bem curioso, porque eu estava na época no treino da seleção da faculdade, assim, treino normal, e na época o meu treinador de goleiros, ele estava fazendo a transição de treinador de goleiros para treinador de equipe. E no final do treinamento, ele perguntou: ó, essa é a minha última semana como treinador de goleiro aqui no futsal, mas eu trabalho numa escola de futebol como treinador de goleiro, eu também vou sair da escola de futebol e vou realmente seguir como treinador. Algum de vocês aqui tem o interesse de entrar nessa área como treinador de goleiros? Cara, sem pensar, assim, sem pensar mesmo, levantei a mão, eu quero, eu vou, sem noção nenhuma de trabalho, de como montar sessões de treinamento, né? Enfim, bem do zero mesmo. Tinha só aquela vivência minha como um dublê, né? Como um atleta de base ali. E foi a partir daí, em 2014 em diante, que a gente vem seguindo essa batida aí da preparação de goleiros. É engraçado isso aí, você falando, Matheus, que a gente já conversa há muito tempo e não conhecia, né, essa parte aí. Foi mais ou menos do jeito que eu parei. Eu falei, ah, velho, não tô ganhando dinheiro, tô ficando sem receber, já tô estudando, eu tinha trancado a faculdade, depois voltei. Falei, ah, quer saber? Vou voltar a estudar mesmo, igual meu pai falava, estuda, meu filho. Voltei a estudar e voltei a trabalhar e fazer diferente do que os caras fizeram com a gente no dia a dia. Mateusão, o Matheus é formado em Educação Física, tem as licenças A e B de treinamento de goleiro da CBF Academy, beleza, gente? Já trabalhou no Fortaleza, tá no Fortaleza, trabalhou no Ceará também por muito tempo. E, Matheus, conta pra gente qual, né, igual você falou assim, você recebeu esse convite aí de última hora de poder iniciar na preparação de goleiro sem ter nenhuma experiência, né? Porque é sempre a primeira experiência ali, a primeira oportunidade, né? Numa escola de futebol. E qual que foi a importância da formação acadêmica para você ali no seu dia a dia, né? Porque você já estava ali, estava estudando, não sei qual período que você estava, né? Como que você conseguiu conciliar ali, encaixar as matérias ali dentro do dia a dia dos treinos, ó, isso aqui, jogos e brincadeiras encaixa bastante com esse nível que eu estou trabalhando agora. Como que foi
Como foi importante para você no dia a dia ali? O quão importante foi? Eu estava no início de graduação, eu acho que eu estava no primeiro ou segundo semestre, foi algo bem rápido, assim, né? Já tinha iniciado. Cara, para vocês terem até um pouco de entendimento da minha área de atuação, antes de eu entrar na faculdade, antes de atuar como treinador de goleiros, indiretamente eu trabalhei como recreador. Trabalhei muitos anos em colônias de férias como recreador, já fui também coordenador de colônias de férias, então eu venho muito dessa área lúdica, né? Porque eu trabalhei muitos anos assim, eu comecei, ainda estudava em escola, já estava atuando ali como um faz tudo nas colônias de férias, né? Pega a criança, leva ali no banheiro lá, a criança tem que levar para beber água. Comecei assim e fui aumentando a minha carga assim na recreação, né? E mediante a isso eu estava no início de curso, ainda um pouco tentando entender o que eu queria realmente, porque como eu já tinha muito tempo de área de recreador, eu queria seguir nesse ramo, mas ao mesmo tempo nós temos a paixão pelo futebol, a paixão de ser atleta, né? E eu quis transferir essa minha paixão para a preparação de goleiros quando apareceu a oportunidade. Então eu vejo assim, cara, que a graduação ela me ajudou muito no início a primeiro a entender como eu posso trabalhar as valências físicas, né? Que acredito que é o ponto inicial que a gente tem muita dificuldade. Questão de coordenação, qual momento trabalhar, momento de treinamento não vamos dizer de força pura, mas um trabalho de coordenação geral, motora, né, de agachamento, de movimento de avanço com os goleiros, né? Então, no início, isso aí eu tive um pouco de dificuldade, né? Então, dentro da faculdade, eu procurava alguns professores mais experientes, né, já da graduação, para me dar feedbacks em relação a essa parte mais física, né, que querendo ou não, muitos treinadores de goleiro têm dificuldade de dominar essa questão de controle, né, parte motora, a gente vê que alguns têm dificuldade, isso é natural, né? Mas, assim, a graduação, além de me ajudar nessa parte física, me ajudou muito também na parte didática. Né? Eu tive uma professora que ela é marcante na minha carreira, que é a Ângela Saboia, ela foi professora de didática. Me ensinou muito a questão de me saber falar, me saber portar perante aos atletas, até na situação dessa aqui de um podcast que eu estou participando aqui com vocês, que há muitos anos atrás, sendo bem sincero com vocês, eu ia travar, e hoje não travo, porque ela me deu muitas dicas na época que me ajudaram bastante. Isso ajuda aqui, me ajuda com o diálogo com os atletas, né? Enfim, as outras cadeiras, área de atuação, vôlei, basquete, lutas, né? Porque você pega um pouquinho de cada, né? Você vai fazer uma ativação, você gosta de fazer uma brincadeira ali de um vôlei com os goleiros, uma dinâmica de basquete, que ali você está trabalhando coordenação, né? Enfim, eu consigo ver uma importância bem relevante, sabe? Não é o pilar principal, né? Porque a gente sabe que a graduação ela vai te servir para te orientar, para te direcionar para onde você vai se especializar. Mas ela é uma base muito importante para mim. Bacana. Matheus, já pegando um gancho já dessa parte de influência, fala um pouco da licença da CBF também e o tanto que ela teve essa influência dentro da sua formação também. Se foi complementar, se não foi complementar, e como você fez essa linkagem também, tanto na graduação, né, e as licenças da federação. Eu fiz a primeira licença em 2020 lá em Porto Alegre, a licença B. Ali eu já estava trabalhando no Ceará, na época eu estava na Sub-17, e já tinha amizade com algumas pessoas da área de preparação de goleiros, então um ponto para mim que é muito importante era essa troca de feedback, essa troca sobre treinamento, sobre conteúdos, e a licença me ajudou a me mostrar que eu estava no caminho certo. Do diálogo com os companheiros de turma, com as conversas com os professores, a licença me ajudou a mostrar que eu já estava num caminho muito bom, mas que logicamente eu precisava melhorar, né? Um ponto que eu vi que eu precisava melhorar na época da licença B era a minha questão de organização, ainda era muito padrão no caderninho, anotando treino, sem controle algum, sabe? E a licença, a B me trouxe muito essa visão de ser um profissional mais organizado. Isso aí me ajudou bastante e com isso consegui desenvolver ainda melhor o meu trabalho.
e a questão de feedbacks técnicos, né, táticos, físicos, eu via que para aquele momento estavam me ajudando bastante. E aí, depois de muitos anos, né, ano 2024, que eu fiz a licenciatura no Rio de Janeiro, ela só bateu a minha convicção de que eu não preciso ser igual a todos, eu tenho a minha visão, mas eu respeito bastante os meus colegas, né? Porque na licenciatura eu tive uma vivência muito boa de alunos que trabalham no Catar, outros na Tailândia, outros em times menores, outros em times maiores, e aquilo mostrou que, pô, o caminho aqui tá certo, eu tô indo bem. Então, a licença ela me ajudou nisso, nesse feedback com professores, com alunos, né? Mostrou que que eu não estava num caminho atrás, eu estava ali no caminho, como eu posso falar, num caminho bem trabalhado sobre a preparação de goleiros, né, em relação a conteúdos, porque aí nós estamos vendo muitas novidades na preparação de goleiros, né? Treinamentos mais voltados para o jogo, alguns treinamentos que realmente voltam mais para a parte analítica. Então, dentro dessas aulas, eu tive uma linkagem boa que eu não preciso fazer um 100% nem outro 100%. Eu posso fazer uma mescla desses dois métodos, 3, 4 métodos que possam ter aí, e conseguir potencializar ainda mais os meus goleiros, porque outra visão que a licença me trouxe é que o goleiro é um ser humano, que ele precisa de ajuda, e que não é só dentro, mas também fora de campo que a gente pode ajudar eles, e a licença me ajudou bastante isso. E eu acredito que não é suficiente, a gente pode buscar mais, né? Com outras vivências, com outras experiências, com outras licenças fora do país. Eu acredito que a busca pelo conhecimento ela não pode parar só aqui na licença da CBF. Pô, é muito boas aulas, são muito bons professores, as dinâmicas presenciais muito boas também, mas nós podemos continuar indo atrás, mas sim, a gente pode fazer uma licença ali da AFA, da Argentina, que é próxima, né? Tem outras licenças que a gente pode fazer, o Fred fez da China, foi, Fred? Das Da Ásia. Filipinas, da Ásia. Então, com certeza, houveram coisas que agregaram ainda mais para ele, outras mais, outras menos. Show de bola, é isso aí. Você já comentou um pouquinho do início, do seu início ali no Foot Center, né, que era uma escola de futebol, e agora você, né, há mais de 7, 8 anos aí no alto rendimento, né, no Ceará, depois agora no Fortaleza. Como que foi trabalhar numa escola de futebol? Hoje você vê o meio que você trabalha hoje e aonde você iniciou, quando você vê assim, poxa, era isso mesmo que eu queria estar no alto rendimento, ou a escola de futebol, igual você falou, você trabalha mais na parte de recreação ali, jogos e brincadeiras e tudo, e hoje você está numa realidade totalmente diferente. Como que foi essa mudança e como foi aquele primeiro passo ali na sua carreira? Cara, são dois mundos diferentes, né? A escola de futebol e o alto rendimento, né? E dentro da escola de futebol, nós vamos pegar X perfis de alunos. Do garoto que quer ser goleiro profissional, do pai que quer que o garoto seja um goleiro profissional, ou de um pai que quer que só tirar o garoto de casa para o garoto se movimentar, que a gente sabe que hoje, infelizmente, a violência não permite a garotada hoje em dia ficar no meio da rua brincando como nós aqui da nossa geração aproveitamos bastante, né? Para mim foi um ponto muito importante porque me ajuda até hoje, me ajuda até hoje em relação aos meus treinos, sabe? Porque eu consigo fazer ali atividades lúdicas como uma preparação, né, para os meus treinamentos de hoje, que para mim, na realidade de hoje, é ludicidade, na época era o treino principal, né? Então, foi uma coisa, foi um início muito assertivo meu na preparação de goleiros, porque eu não vejo assim, principalmente eu que não tinha uma experiência, que eu não tive uma vivência de atleta de alto rendimento que jogou por 20, 30 anos, como muitos colegas aí têm. Para mim foi muito importante eu pegar essa bagagem do início realmente da escola de futebol até chegar hoje numa situação de sub-20, situação que tanto no Ceará como no Fortaleza eu tive a oportunidade de vivenciar algumas situações da equipe profissional. Então, para mim foi muito bom porque eu pude lidar com vários perfis diferentes, né, de desenvolvimento. Eu acho que para mim a escola de futebol é fantástica e iniciação também, porque é onde você vê ali que realmente o trabalho faz uma diferença gigantesca, né? Não falo só dentro de campo, mas também fora de campo, né? Eu já tive vários relatos de pais que, pô, Matheus,
o fulano começou a treinar e agora ele é mais organizado dentro de casa, agora ele arruma a cama dele, né? Então, para mim foi um ponto muito importante. Eu trabalhei 4 anos na escola de futebol e não existia, né? Um lado bom, positivo, era que não existia uma pressão por resultado, não existia uma pressão em desempenho dos meninos. É realmente, é o que eu acredito nas cidades menores, é vivenciar, se divertir, né? Tanto que lá, na minha época, eu não obrigava, se o garoto é goleiro, não era, eu não obrigava ele a fazer o treino do goleiro. Se tiver um dia que ele quisesse treinar como zagueiro, ele poderia treinar como zagueiro. Eu queria que ele tivesse o máximo de vivência possível. E foi um período assim, muito importante, porque foi onde eu vi que, é isso aqui que eu quero e agora eu vou estudar e trabalhar mais para conseguir coisas maiores. Bacana. É, só um detalhe também do contexto meu aqui, fazendo essa linkagem com o Matheus. Eu vivo como um paralelo desses dois mundos aí, Matheus. Eu trabalho aqui numa academia de futebol também, porém do sub-13 para baixo, vamos colocar do sub-12 para baixo, é como se fosse uma academia mesmo, sabe? Não é tão competitivo, tem os jogos amistosos, tem algumas competições. Já do sub-13, que é sub-14, que já começa no torneio nacional, que é como se fosse o Campeonato Brasileiro, né? Então, o Campeonato Nacional aqui do país. Aí vamos colocar já, entre aspas, né, competitivo. Não muito longe do que é o Brasil, né? Porém, eu vivo esse contraponto aí, sabe? E uma coisa, cara, que me ajudou muito diferenciar esses dois contextos foi identificar os atletas realmente, ter essa proximidade um pouco com os pais, saber o que realmente eles queriam, a intenção deles pro menino, né? Inclusive ontem eu estava conversando com a mãe e falou assim, ele ama demais estar no seu treino, porém quando ele vai para a escola ele joga como atacante. Eu falei, perfeito, perfeito. Ele ter essas duas vivências, sabe? Então, quando ele chega, ele já tem essa visão de um atacante e ele consegue aplicar dentro do treino ou dentro do jogo essa realidade também. Um outro ponto aqui, cara, que já é a continuidade, vamos colocar assim. Tem goleiros que não tem nível, sabe? E vai muito da gente acreditar, o treinador de goleiro acreditar que ele pode melhorar, cara. E o nível aqui é muito, comparado ao Brasil, é muito baixo. Então, tem tipo uma proposta assim, que é que tem aqui e acho que é mais conhecido nos países que falam espanhol assim, que é o efeito Pigmalion. É o quê? É o quanto eu realmente, como treinador de goleiro, acredito que esse jogador, goleiro, não importa a posição, pode melhorar, cara. Então eu faço o contexto que ele tá, aprimoro esse contexto, coloco vários tipos de níveis para ele poder chegar e poder melhorar e poder desempenhar e poder dar o máximo dentro do campo. A partir do momento, se eu não acredito, eu já bloqueio, entendeu? Então não consigo tirar o máximo dele dentro do treino ou dentro do jogo, entendeu? Então é uma coisa bacana, cara, que chama efeito Pygmalion. O tanto que eu acredito que esse jogador pode melhorar. E aí o nível dele ele vai sempre subindo, vai sempre subindo. Tem até um estudo que fala sobre isso também. Então isso é muito interessante, cara. E bacana você ter compartilhado também, Matheus. E um ponto interessante, não só te cortando, é Uhum. que nessas idades aí de escolinha, eu acho que o ponto mais legal do nosso trabalho é ver o desenvolvimento dos meninos, né? Não falo somente de desenvolvimento técnico, mas Uhum. desenvolvimento motor, porque essa escola que eu trabalhei, que é a Foot Center, ela é uma escola de futebol da classe média alta, né? É um ponto muito específico aqui de Fortaleza, né? Então, como eu falei anteriormente, você não tem a vivência fora de casa, de correr, pular, subir muro, e os meninos chegam realmente sem nada. Uhum. Dificuldade para correr, dificuldade de fazer um movimento de coordenação básico. E quando a gente vem trabalhando, vem com o tempo e desenvolve isso é muito gratificante. Tanto que quando eu estava lá, e até com os alunos personalizados que eu tenho por aqui, eu deixo bem claro, não deixa de fazer outro esporte, não deixem de praticar outro esporte. O meu aluno personalizado, ele é goleiro, tanto em clube, mas ele também é atleta da seleção de basquete do colégio.
E isso faz uma diferença gigantesca quando eu faço as dinâmicas de coordenação manual, coordenação pedal, e você vê que ele tem esse refino. Os outros meninos também, na época de escolinha, ó, deixa o menino jogar no futsal, na escola, não coloca de goleiro, deixa ele vivenciar como um atacante, como um ala, um fixo, para ele ter intimidade com a bola, mas não só pela questão de desenvolver o atleta, mas é desenvolver outras coordenações, né? Uhum. Perfeito, Matheus. Disso aí que você está falando, o que muda então quando o atleta está nessa faixa etária dos 12, 13, 14, que já passa a um ambiente mais competitivo? O que muda dentro do seu contexto aí? Cara, eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as idades, da escola, da iniciação, até um sub-20 alto rendimento. Matheus, particularmente, eu não gosto que esse contexto de pressão ele entre na 15 também. Eu acho que ainda não é o ponto. Eu acho que do 17 para cima a gente já pode colocar uma casca ainda maior. Por quê? Eu vou falar da minha realidade aqui do Fortaleza. Do sub-15 para baixo, nós não participamos de tantas competições a nível nacional, né? Então, querendo ou não, a exigência, uma pressão, ela é um pouco menor, mas se tem exigência assim pelo clube que trabalhamos, né? Então, as competições aqui estaduais e regionais, a gente tem uma certa obrigação de vir e fazer uma boa competição com um bom desempenho. Mas quando eu trabalhei nessas menores, eu não gostava de trazer essa pressão para os goleiros. Eu sempre gostei de deixar eles leves da melhor maneira possível. E o ponto principal que eu levo sempre comigo é o diálogo, né? Mesmo que os meninos ainda não tenham da 15 para baixo ali um discernimento, né? Não são todos, mas tem muitos que ainda não têm um discernimento de ter um diálogo mais aberto sobre a vida, né? De uma maneira geral. Eu busco tentar amenizar essa pressão. E aí a gente entra naquela função de paizão, né? Que abraça, conversa, mas não deixa de puxar a orelha, né? Em relação a correções, trabalhos de vídeo, né? De mostrar, ó, cara, isso aqui não foi bom, mas pode melhorar, nós vamos melhorar. Eu acho que é totalmente desnecessário tu trazer uma pressão para os meninos desse que ainda nem sabem se realmente vão ser atletas de futebol, né? Eles ainda não têm esse direcionamento e eu não acho interessante gerar essa frustração, jogar uma pressão, a carga no menino de 12 anos porque ele errou. Eu acho desnecessário. Eu acho que ele vai ter as suas frustrações e ele vai crescer com suas frustrações, mas o nosso papel principal é ajudá-los e orientá-los. Perfeito. Justamente. Depois foi do Foot Center pro Juazeiro, aí depois teve sua primeira experiência ali em um grande clube que foi o Ceará, né? Começou ali do Sub-11 e também chegou a auxiliar ali no profissional. Lembro na época que você teve a oportunidade de trabalhar lá no profissional. Como você conseguiu fazer parte praticamente do processo todo ali? Tinha alguma característica assim do goleiro do Ceará que você buscava desenvolver mais assim no dia a dia para cada faixa etária? Tinha algum um ponto específico lá? Não, vou dar aqui no Sub-11 vou dar um foco maior na coordenação mão e olho e tal, pedal. Aqui no Sub-15 já vou dar uma ênfase maior na parte tática. Como que você conseguiu passar por esse processo lá? Tinha alguns pontos específicos que você trabalhou ali em cada faixa etária? Então, assim, só para linkar, na época de Food Center, era Food Center e Juazeiro. O Food Center tinha o time de alto rendimento, que era o Juazeiro, para poder participar das competições federadas, né? Então, era um trabalho linkado. À tarde eu estava no Juazeiro, que era próximo da Food Center, e de lá já ia para a Food Center, né? Então, era mais ou menos essa vivência até chegar ao Ceará. Cheguei no Ceará em 2018, vindo do Atlético Cearense, que é um clube aqui do Ari. Não sei se vocês sabem, aquele atacante brasileiro Ari, que jogou a Copa pela Rússia. O clube é dele. Passei um mês lá na Sub-20. E aí fui para o Ceará para trabalhar na 11, 13 e 15. Na verdade, era 13 e 15. E de bônus eu fui premiado com a Sub-11. A categoria recém-formada lá no Ceará na época. Então, sim, cara, como eu te falei, a situação de sub-11, eu trouxe muitas coisas que eu tinha trabalhado na escola, né? Na escola de futebol, então foi muito fácil, assim, para mim trabalhar no dia a dia. Né? Eu realmente buscava desenvolver parte de coordenação, desenvolver parte técnica, né? Realmente buscava
distribuir bem esses conteúdos de treinamento, né? Sub-13 geralmente treinava, sub-11, perdão, treinava 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. E eu buscava ter essas divisões de conteúdo de treinamento, né? Mas não deixava de fazer o todo, né? Por exemplo, na segunda-feira eu focava em punho e entrada, mas jamais eu deixaria de fazer o trabalhinho de queda, né? Sempre tinha, mas meu foco ali no trabalho principal era ajuste de posicionamento para fazer um punho na diagonal, ou um ajuste central, correção de mão, se os dedos estão na posição correta, se o cotovelo está aberto ou fechado. Então, focava muito nisso, até porque, na época, como eu tinha demanda de 11, 13, 15, eu não conseguia ficar, às vezes, no treino completo. Então, por isso que eu dentro desse início, eu não, vou dividir um pouco aqui, vou destrinchar esse conteúdo aqui de treinamento para conseguir levar o conteúdo da melhor maneira para os garotos. Então, fazer sempre essa divisão. Né? Se na segunda eu trabalhei mais punho e entrada, vamos supor que na quarta eu trabalhei mais quedas, mas a minha parte inicial de treinamento para aquele conteúdo de segunda não desfixar da mente dos meninos, que geralmente eles esquecem rápido, a gente sabe que é da idade e da geração de hoje que é celular o tempo todo. Você fala, você pede uma coisa, daqui a 2 minutos ele não lembra o que é que você pediu, porque é ali no telefone, no videogame, no notebook, no iPad toda hora. E aí eu já começava o treinamento já pegando aquele gancho do último treino para ser para entrar no meu outro trabalho. Aí quando fosse na sexta, na sexta eu vou trabalhar a questão de saída de gol, né? Aí na sexta eu já iniciava com aquela parte final de treinamento ali da quarta, para eu já introduzir a parte de saída de gol na sexta. Então, eu já ia dividindo bem isso, né? Eu gostava de estruturar ali início de treinamento com brincadeiras mesmo, parte lúdica, né? Competições, jogos competitivos, né? Estafetas, para assim depois entrar no treino, né? Porque os garotos eles precisam sentir o prazer de estar no treino, eles precisam sair de casa e, cara, hoje eu vou pro treino lá do tio Matheus, que nessa época é tio, né, professor? É tio. O que é que o tio Matheus vai fazer hoje de legal no treino? Então, é essa vivência que eu gostava de trazer ali na 11 e na 13, né? Na 15, você já começa ali a trabalhar mais uma parte mais tática, né? Já começa a ter uma introdução um pouco maior de treinamento de força com os goleiros já começam a ficar um pouco mais maduros, já começam a achar que são dono do mundo, né? Porque as idades, para mim, um pouco mais complicadas de trabalhar são 15 e 17, porque eles acham que são dono do mundo, pela falta de maturidade. Então, na 15 ali, você já começa a ter uma introdução de treinamento de força ali, né, de movimentos, de carga, né, conceitos táticos mais direcionados para uma situação mais de média, né? Então, eu já costumava já ter essa introdução aí na 15. E aí, na 17, era mais uma questão de lapidação, né? Progressão de cargas, treinamentos mais fortes, níveis de dinâmica mais rápidas, né? Cobrando muita ênfase de posicionamento, muita ênfase de resolver o problema, mas resolver de maneira eficiente e não só resolver por resolver, que isso é um ponto importante, né? Eu acredito que os goleiros eles podem resolver os problemas de uma maneira bem melhor se tu tem um trabalho técnico bem refinado, né? Vou dar um exemplo aqui de o cara faz uma finalização de média distância, o cara quer defender com o pé, sendo que é uma bola que dá para tu entrar. São esses pontos que eu levava para os goleiros na época lá. E aí, na sub-20 já era realmente uma pegada mais profissional mesmo, né? Nível de carga elevado, treinamento com nível de exigência e cobrança muito alta, muita pressão mesmo, porque o Ceará é um clube que, na época, se tinha muita pressão pelo resultado, né? Um clube que estava começando a aparecer no cenário de base nacional, e dentro disso a gente tinha um acompanhamento com os treinadores de goleiro profissional na época, né? Que já mais ou menos me direcionavam como queriam que fossem trabalhados os goleiros, mas ao mesmo tempo eu também fui buscar historicamente como eram os goleiros do Ceará na época, goleiros que eram rápidos, goleiros que tinham proteção de meta, né? Não eram aqueles goleiros, lógico que futebol evolui, né? Mas eram goleiros que não tinham exigência com os pés em relação a jogar, tanto que no período que eu trabalhei no Ceará, de 2018 a 2022, o único goleiro que se destacava com os pés era o Everson, que hoje está no Atlético Mineiro. O restante dos goleiros que passaram pela equipe profissional eram goleiros que não tinham
vamos dizer, um jogo mais elaborado, um jogo mais fino, né? De achar por dentro, achar pelo lado, de induzir, de atrair. Então, lógico que eu não deixava de trabalhar essas valências de jogar com os pés, mas o Ceará, historicamente falando, é um clube que são times de muita força, de muita imposição e de muita briga e de muita transição, né? Diferentemente aqui do Fortaleza. O Fortaleza é uma equipe que gosta de ter a bola, gosta de jogar, né? E isso é vindo de todas as categorias, desde as menores até aqui realmente a equipe profissional, certo? Então, tá trazendo um pouco disso, que não era o momento, mas para vocês terem mais ou menos um entendimento de como eram as dinâmicas aqui, né? E aí nosso trabalho é de camaleão, né? Se adaptar ao contexto. Mas é isso mesmo, é igual você falou aí, entender a história do clube, né, e os goleiros que se passaram lá e o que eles pedem no profissional para a gente poder não replicar, mas entender que, beleza, se esse goleiro for muito bem protegendo a meta aqui, eu acho que ele tem a chance de atuar no profissional. Ao invés de um goleiro, esse goleiro é muito bom com os pés, mas ele não vai se destacar no time principal, porque o time principal é um time mais reativo, né? Então isso aí faz total sentido, né, para aqueles que vão iniciar num clube entender a história, né? Eu sempre brinco lá na América, às vezes o América, na época de América lá no Brasil, eles brigavam com estaturas de goleiro. Eu falei, gente, vamos olhar a história dos goleiros do América do passado, não teve ninguém de 1,95 m. Os goleiros que se deram bem, se destacaram, foi tudo 1,85 m, 1,87 m no máximo. Então, por que que a gente está brigando por um goleiro de 1,90 m, sendo que na história do clube não teve, ainda conseguiu vender um goleiro de 1,85 m? Então, assim, isso faz total sentido e serve de dica, né, para quem tiver a Isso. oportunidade um dia de fazer esse processo todo dentro do clube, né? Que é muito difícil. Perfeito. Isso na época nos ajudou bastante, né? Porque os goleiros do Ceará, como eu falei, eram goleiros de força, né? De uma técnica bem refinada. Então, da minha época de 17 em diante, nós sempre estávamos ali com o quarto goleiro do profissional, né? Que era um processo que ainda estava engatinhando. E até a minha saída, na minha saída do clube, o terceiro e o quarto eram da base. Tanto que no ano que eu saí, um dos goleiros ele assumiu a meta do Ceará por um tempo, porque o Richard tinha lesionado e ele assumiu e jogou aí uns 4, 5 jogos, entendeu? Então, na época que eu saí de lá, tínhamos ali uma média de 2 goleiros no profissional que eram da casa. Ah, mas já estourou idade, mas transitou do 20 para o profissional e ali uma quarta vaga ali de goleiro que eu ficava subindo e voltando, mas a gente chegou a ter um período assim de ter o terceiro e o quarto da casa, né? Bacana. Muito bom, Matheus. É, pegando esse historial seu, dentro de todo esse tempo que você está trabalhando, dentro desses dois contextos, né? Talvez um contexto mais reativo, um contexto mais proativo do goleiro no Fortaleza também. O que você viu que evoluiu mais durante todos esses anos do goleiro mesmo em si? Vivenciando esses dois contextos, tanto o proativo quanto o reativo. Como você vê que evoluiu esse goleiro e o que você pode trazer para a gente aqui também? Eu vejo os nossos goleiros ele evoluírem em 2 pontos. Primeiro ponto, tomada de decisão. Eu acho que isso também é mérito nosso como treinador de goleiro, porque nós estamos trazendo mais problemas e mais soluções. E eles estão conseguindo solucionar isso da melhor maneira possível. E, logicamente, uma evolução do jogo com os pés. Mas essa evolução do jogo com os pés vem muito do tático, né? De os treinadores perceberem e entenderem de que eu posso atacar com 10, mas eu também posso atacar com 11, né? Então, foi uma questão que ela evoluiu bastante, né? Principalmente nos últimos anos. E eu enxergo isso de uma maneira muito clara, porque eu gosto do perfil de goleiro que realmente seja um goleiro participativo, né? De realmente participar não só ali na proteção de meta, mas participar ali mais agressivo no posicionamento de cobertura, buscando estar ali no corredor da bola, né? E de se apresentar para jogar, de ter coragem para arriscar. Hoje eu trabalho aqui com o Fred na Sub-20, o Fred que foi ex-atacante, e ele é um cara que gosta de inserir o goleiro, né? E a gente tem até uma curiosidade. Ano passado, quando ele chegou, que ele assumiu a 17, eu continuei lá na comissão com ele, que o nosso goleiro ele conseguiu se encaixar dentro desse modelo que ele queria, né? Tanto que na competição que a gente participou, o nosso goleiro destravava o jogo. Tava tudo engatado, nossa válvula de Muito escape bom. era o nosso goleiro, porque ele já tinha isso trabalhado, né? E agora, quando nós assumimos a Sub-20, nós pegamos um perfil de grupo diferente,
né? Um perfil de grupo que era um pouco mais reativo, né? Então, o goleiro ele não era tão participativo. Então, Uhum. a primeira semana, você vê como é engraçado, a primeira semana ela foi muito difícil. Por quê? Tanto os atletas como nós goleiros estavam com dificuldade de De ter esse romper essa entendimento. barreira, né? Uhum. Por exemplo, como era um time muito. Era um time técnico, mas era um time que transitava rápido. Dois, três toques estava lá no gol. E nós aqui não, nós gostamos de ter a bola, nós gostamos de gastar um pouco mais o adversário para poder chegar lá com mais eficiência, né? Então, no início, quando a gente começou a participar da categoria, que eu comecei a inserir mais comportamentos de jogo, com os pés, com tomada de decisão, o meu goleiro hoje, ele olhava pro treino e ele ficava assim, o que o Matheus tá montando aí, cara? Eu não tô entendendo nada. E aí ele participava da sessão. Cara, linkava com o treino do Fred. Ele ficava, caraca, velho, porra, isso aqui linkou com o trabalho principal. E que é um grande trunfo que eu tenho hoje de trabalho com a comissão, é esse. É de gente já sair organizado para que eu já monte meu treinamento, que eu já consiga direcionar meu treinamento para a situação dele, né? E aí no início foi um pouquinho complicado, mas como eu te falei, como hoje os atletas estão mais inteligentes, né? Eles têm uma assessoria de carreira ali por trás que ajudam eles bastante, né? Então, o meu goleiro, por exemplo, ele tem uma assessoria que ajuda ele nos estudos de adversário. Ele nem, só para você ver como as coisas são bem feitas, porque assim, Matheus, eu não faço o meu estudo com os caras porque tu entrega tudo muito bem. Eu não preciso. Então, eu prefiro fazer somente do adversário já para me potencializar para o próximo jogo. E Perfeito. como você traz tudo bem feito aqui para mim, eu já me sinto bem preparado em relação a essa parte. Isso é muito bom, Uhum. sabe? Então, no início, a primeira semana de trabalho foi difícil. Nós tivemos 3 jogos na semana e com muita dificuldade, né? Dificuldade de domínio, dificuldade de ter a bola, de atrair o adversário. E aí, nós da comissão ficamos um pouco preocupados e na época eu peguei e falei, ó, calma, a gente vai ter um mês para trabalhar. A gente teve um mês de pré-temporada depois desses 3 jogos. Foi a época que da Libertadores Sub-20, aí parou o Brasileiro Sub-20. Foi agora. E aí a gente teve um mês para trabalhar. Felipe, Fred, a evolução desse meu goleiro com os pés, absurda, cara. Absurda. Assim, o que o cara evoluiu em um mês, muito do mérito dele. E eu falo para isso sempre, mérito seu. Porque você quer, você estuda, você me manda vídeo de outros goleiros, e no treino você faz de verdade, você sempre quer fazer um pouco mais e você evoluiu e está aí como titular por isso. Né? Ele Bacana. teve essa evolução aí tática, né? Que vem tática, mais a tomada de decisão, que para mim ela são os pontos mais enraizados hoje dessa evolução da preparação de goleiro e dos goleiros. Uhum. E como é gratificante você trabalhar com um goleiro que tem um mindset aberto, né, cara? Que tem essa receptividade assim mais fácil também de, opa, eu vou trazer alguma coisa diferente e ele, não, eu vou encarar, vou assumir e vou tentar fazer o meu melhor, entendeu? E aí sempre a gente vê que tem uma barreira, né, cara? Dentro dessa parte assim do jogo, eu falo aqui muito jogo de disposição. Quando você tem a posse de bola, você está em disposição da bola. E essa disposição requer coragem, leitura de jogo, entender tanto você quanto o seu companheiro também. Então essa interação é bacana. E no começo é difícil, é complicado tomar de decisão errada, não tem a leitura do ambiente, do espaço boa, e isso aí, quando você rompe essa barreira e consegue passar essa arrebentação, vamos colocar assim, cara, é fenomenal a evolução que esses goleiros apresentam depois. Ainda mais no contexto como você tá. E parabéns, cara, no Sub-17 vocês foram campeão, né? Junto Isso, a com, gente foi com o Fred e campeão tudo. estadual, a gente foi campeão lá na Copa Capital em Brasília, né? Primeiro título nosso dessa competição que vocês podem anotar o que eu estou te falando. É a nova copinha de Legal. Sub-17. Tem a Copa São Paulo Sub-20, essa de Brasília é a copinha Sub-17, cara, porque é uma competição muito organizada, campos de jogos muito bons, logística. Não tem o que falar, não, cara. É uma competição aí que ela vai crescer ano a ano, cara. Pode anotar o que eu estou falando. E para completar o que eu estava falando, e é um ponto que nós, treinadores de goleiro, precisamos estar atentos em relação a essa evolução do nosso atleta, é o detalhe. É o detalhe. Às vezes não é nada demais, cara. Às vezes é um posicionamento de corpo, às vezes é um domínio que está errado, né?
Às vezes é porque quer dominar a bola de cabeça baixa, não mapeou o jogo antes. Então, cara, se eu puder dar uma dica pra galera aí, é se atentar aos detalhes, né? Detalhes na hora ali do treino, realmente. Pô, eu não tô trabalhando com os goleiros agora. Pô, fica concentrado ali no trabalho. Tenta corrigir o teu goleiro ali de maneira rápida, para que na próxima situação ele acerte. Pega o trabalho de vídeo do específico, pega o trabalho de vídeo da equipe, assiste, vai no detalhe, manda o vídeo pro goleiro, sabe? Mostra pro cara que eu tenho certeza que se você pegar um perfil de goleiro assim, ele vai evoluir. Porque se só para fechar sobre esse goleiro, ele falou para mim, Matheus, eu nunca joguei assim em nenhum dos clubes que eu já participei. Tá sendo a primeira vez que eu tô tendo essa vivência de realmente ser utilizado dentro de uma construção de jogo, né? Acerta, erra, mas ele não deixa de arriscar. Isso aí é um ponto que é mérito dele e que, com certeza, quem vai sair ganhando é ele. Porque ele vai trabalhar daqui a pouco com outro treinador que pensa dessa maneira, mas daqui a pouco ele vai trabalhar com um treinador que não quer que utilize, mas aí no dia a dia, com as ações dele, o treinador pode enxergar pode ter uma visão aberta de que, pô, eu posso usar o goleiro. Então, isso aí, quem vai ganhar no tudo é, além da gente, mas mais eles, pela essa vivência. Muito bom. É isso aí. Só uma outra perguntinha aqui, encaixando dentro disso, Fred, desculpa. Vocês têm algum tipo de protocolo relacionado a isso de o goleiro ou o jogador cometeu algum erro dentro dessas ações? Ou você deixa livre para ele poder te dar o feedback e depois você vai contrapor ao que ele falou com você? Então, assim, nós temos as filmagens de treino, né? Que são onde eu consigo ali depois corrigir, mas a gente também ali tem um feedback momentâneo ali na hora, né? Bacana. Eu busco ali na hora corrigir, se eu conseguir ver ali na hora, eu já busco falar com ele de maneira imediata, né? Já para ele ficar atento que ali é um gatilho de correção para ele. Perfeito. Mas, por exemplo, vamos dar exemplo que o goleiro errou durante o jogo. Eu não gosto de tocar no erro durante o jogo. Porque Uhum. ele sabe que ele errou. A gente está trabalhando, eu trabalho na idade que é um cara, são goleiros maduros. O cara sabe que errou. Então, nós jogamos agora contra o Juventude, a gente empatou contra o Juventude em casa, e ele errou um gesto técnico de pegada. Ele soltou a bola para frente. Mas tem todo o contexto. A bola variou, a bola passa no meio da barreira, quando ele chega em cima dele, ele tenta segurar, ela solta, o cara faz o gol. E quando eu vou indo ao encontro dele, Matheus, calma, 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 relaxa, bora pro intervalo. Pós-jogo, amanhã a gente trata sobre isso, mas agora eu Perfeito. preciso que fique concentrado no jogo para que a gente resolva aqui o nosso problema, que é empatar ou que é vencer. Mas o erro ali no jogo eu não gosto de tocar nesse ponto. Porque tem goleiros que vão lidar de uma boa maneira como ele lida, que eu já sei que ele lida bem com o erro, e tem outros que não. E aí vai muito também da idade, né? Uhum. Então, se você pegar um menino lá de 15 anos e você for apontar o dedo para ele ali do erro, meu irmão, ele tem que ser muito resiliente para ele conseguir manter o mental no jogo, né? E é isso que Uhum. eu bato. Errou? Não tem problema. Levanta, bate a roupinha e vamos seguir o jogo. Porque o jogo é 90 minutos, da mesma maneira que agora errou, no outro lance pode salvar a gente. E Perfeito. eu vejo dessa maneira. Eu uso muito essa questão de vídeo e eu tenho um relatório de scout também, que eu envio para ele, para que a gente possa debater, ver o que foi bom das ações, né? Tanto que aqui no brasileiro, a gente está fazendo uma média boa de ações aí, entre 50 e 60 ações por jogo, né? Uma média para sub-20 muito boa. Uhum. E dessas 50, 60 ações, vamos botar aí que 40 são com os pés. Então você vê ali que a evolução do jogo ofensivo, ela com o goleiro, ela é grande, né? Tanto que pronto, agora esse último jogo eu fiz o relatório ontem, deu 50 ações, ele Uhum. só fez 4 defesas de meta, mas das 4 defesas são 4 defesas difíceis, né? Tanto que ele teve a nota mais alta no SofaScore no jogo de ontem, foi ele teve a nota mais alta, porque ele fez 4 defesas difíceis, mas a maioria das ações são com os pés. É o tiro de Uhum. meta, é receber passe ali, trocar lado, achar dentro, achar longo, entendeu? Então, a base das ações dos nossos goleiros é tudo ofensivo. Muito É bom. isso aí. Matheusão, como você já comentou antes, que é uma coisa que eu gosto muito, que é o treino, eu chamo o treino de transferência, que é quando eu consigo espelhar o treino que vai acontecer com a equipe principal, né? Com o grupo, assim, vamos dizer assim, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que é indispensável, ainda mais quando está no período já competitivo, eu gosto de fazer muito. Mas tem alguma coisa que você considera, assim, indispensável, assim, na sessão do treinamento de goleiro, assim, no dia a dia do goleiro? Você fala assim, ah, não, Fred, eu não largo mão de o Ricardo, né, que fez o curso com você, por exemplo, ele foi meu treinador de goleiro. E eu lembro na época, isso aí, o quê? Pô,
20 anos atrás. Ele falava, comigo todo dia tem que ter um punhozinho, uma entradinha, uma quedinha rasteira, uma quedinha em minha altura. Não tem problema que a gente vai trabalhar depois. Mas isso aí, para ele, é igual o café e o pão de queijo pro mineiro, né? Então, o que que você vê como indispensável aí no treinamento de goleiro, no seu dia a dia? Cara, eu já tenho uma mente um pouco mais aberta em relação a isso. Eu acho que eu não vejo algo que seja indispensável. Eu acho que a gente pode trabalhar tudo, mas trabalhar tudo de uma maneira bem elaborada, né? O que eu acho que é indispensável é eu escutar o meu goleiro. Isso é indispensável. Eu preciso escutar o meu goleiro. Eu preciso entender qual a demanda e o que ele sente em relação a treinamento. Entendeu? Porque sobre treinamento aqui a gente vai destrinchar bem. Vamos lá. Primeira parte do treino, preparatório. É um analítico ali, meu treino. É um preparatório. Se eu vou fazer finalização frontal e diagonal, eu vou fazer estímulos de mudança de posicionamento, mas faz um punho no centro, ajusta na diagonal, faz uma entrada. Já um introdutório para depois para vir as finalizações. Mas uma coisa que eu acho indispensável no meu trabalho, quando falo em campo, é o diálogo com o goleiro. Por quê? Vou te dar um exemplo. Uma coisa que está incomodando muito o nosso goleiro aqui é que ele está soltando muita bola de entrada. Então, o que é que ele me pede? Pô, Matheus, final do treino vamos fazer ali 10 chutes, mas aquela que pinga eu ataco ela. Aí daqui a pouco o meu outro goleiro chega, pô, Matheus, eu tô precisando melhorar a questão do ataque na saída de gol. Matheus, tu consegue fazer tudo no mesmo dia? Não. É impossível eu atender a demanda de 4 goleiros depois de um treino, dependendo de como foi o volume. Mas para mim, em relação ao treinamento, é indispensável ter esse diálogo com os caras, sabe? Mas Matheus agora, o Matheus como goleiro, jamais eu deixaria faltar, eu não deixo faltar a proteção de meta. Hoje meu contexto ele é ofensivo, eu vou trabalhar a bola média longa. Beleza. Mas eu tenho que trabalhar a mudança de comportamento para voltar para o gol e reagir. Isso aí para mim é indispensável, porque o que eu vejo muito nos goleiros, eles dão um lançamento e ficam parados assistindo. Uhum. Irmão, tu lançou, errou, e aí? O que é que vai acontecer? Então, nas minhas sessões de treino, não abro mão. Principalmente quando eu vou trabalhar um contexto que não abrange diretamente a proteção de meta. Vou trabalhar uma questão de cobertura, mas eu preciso trabalhar a reação rápida dele. Reação rápida de retornar para o gol, ou de ajustar posicionamento, entendeu? Mas são essas vivências assim que eu, como treinador de goleiro, eu acredito que elas não podem faltar para mim. Muito bom. Perfeito. Matheusão, quais são dentro disso aí que você colocou, quais são as exigências dessa transição do goleiro que está no sub-20 para o profissional? Já que você está jogando todas essas competições a nível nacional, mais pesado, não é? Tipo de enfrentamento com equipes aí do Nordeste, do Sudeste, do Sul, também que é diferente, como você colocou. Então, como que você vê essa diferenciação e o nível de exigência que você coloca para esses goleiros também? A gente sabe que o mesmo nível de exigência do sub-20 para um profissional ele é muito difícil, né? Porque no profissional você já tem uma pressão de torcida que é grande, né? A torcida realmente ela cobra muito e ano passado, até pouco tempo aqui, houve muitas mudanças no gol do Fortaleza por questão de lesão, por Uhum. questão de desempenho, enfim. Um primeiro ponto para mim que a gente precisa deixar o nosso goleiro preparado é técnico, físico e tático. Isso aí ele tem que estar ali pronto. E o ponto pilar principal é essa parte mental, psicológica, né? Porque é um momento de transição, um momento onde vai iniciar realmente o futebol de verdade, né, Fred? Quando você vem do 20 para o profissional, é aí que tu vai viver o futebol de verdade. Se tu vai continuar na tua equipe, que é o Fortaleza hoje, tu vai transitar ali como um quarto goleiro, que tu precisa estar preparado, ou se tu vai para um clube de uma terceira divisão do campeonato X, que tu vai ter uma estrutura totalmente diferente do que tu tá habituado. Eu acho que o ponto principal aí é o psicológico, parte mental. Ele precisa estar pronto, que a gente sabe que nunca vai estar, mas ele precisa estar o máximo preparado possível, né? E trazendo para o nosso contexto aqui hoje de Fortaleza, o cara ele precisa estar ali preparado físico, técnico, tático e o psicológico também, mas ele precisa estar desempenhando bem, tanto nos treinamentos como nos jogos, né? Até porque hoje nós estamos trabalhando aqui com o Famer, né? Que chegou recentemente aqui no profissional do Fortaleza, que estava no Grêmio. É um cara que, por ter muitos anos como treinador de goleiro de base, com certeza ele vai olhar para cá. E aí o nosso goleiro ele precisa estar preparado da melhor maneira possível, né?
Mostrar quando chegar lá ele ir bem, questão técnica, de você ver que pô, o cara tem um bom refino técnico, tem boa técnica, tem bom posicionamento, tem boa tomada de decisão, tem força, né? É um cara que daqui a pouco pode desempenhar. E eu falo muito para eles aqui: se preparem de verdade. Preparem de verdade. A oportunidade ela não avisa, ela só chega, né? E aí a gente tem N casos aí do goleiro da base tá ali e daqui a pouco ele tá no banco de reserva do profissional, que isso aconteceu com o próprio goleiro nosso aqui, ano passado. Ele não era o titular da categoria ano passado, porque ele era mais novo, mas houve lesões e ele viajou para jogar o jogo, viajou e ficou como um terceiro goleiro no jogo no Grêmio, lá na Arena Grêmio. E aí? E se precisasse no jogo lá? Será que estava preparado? Esse é o ponto que eu gosto muito de bater na tecla com ele, sabe? Mas eu acredito que eles precisam realmente tá ali no nível mais próximo possível dos caras profissionais. Lógico, você tem um João Ricardo que tem uma experiência absurda, né? E lógico que algumas coisas você vai acabar dando uma rateada, né? Porque, pô, imagina você chegar lá no seu primeiro dia de profissional, você vai estar nervoso, né? Sua primeira vivência, vai trabalhar com caras que até um certo dia era cara que você via na TV. Eu, por exemplo, no Ceará, quando eu tive a primeira oportunidade de estar lá no profissional, eu dei treino com Fernando Praz, cara. E, pô, cara que eu só via na TV, e eu tive a oportunidade de participar de algumas sessões de treino com o cara e ver o cara com mais de 40 anos trabalhando que nem um garoto de 20, cara. E se errasse, queria repetir, entendeu? Então é esse tipo de exemplo que eu busco levar para eles. Galera, trabalha, faz mais, se entrega mais, final do treino vamos complementar, vamos fazer alguma coisinha, estuda, estuda, estejam preparados, porque vocês vão enfrentar a coletiva de imprensa, vocês vão pegar pressão de torcedor, cuidado com rede social, cuidado com o que vocês postam, cuidado com onde vocês saem, vocês são atletas do clube, hoje vocês são visados, tomem cuidado, evita postar alguma série de coisas, perdeu, evita postar, respeita o luto, respeita o ambiente. Então, são essas experiências que eu busco trazer eles, que eu acredito que o conjunto todo da obra, de treinamento, dentro de campo, de diálogo, fora de campo, vão trazer essa preparação deles para eles chegarem ao profissional, né? Porque eu sou um cara assim, Felipe, que eu sou muito do diálogo, sabe? Eu gosto de conversar muito com os goleiros, mas jamais de deixar de impor quem eu sou ali perante a eles. Mas a nossa relação ela é sempre baseada em diálogo. É isso aí. Perfeito. Matheusão, agora disputando aí o Campeonato Brasileiro, né, Sub-20, você já conseguiu ver alguma diferença assim entre o Campeonato Nacional Sub-17, né, o Brasileiro Sub-17 e o Brasileiro Sub-20, em questão de velocidade? Porque eu falo assim que hoje em dia o Brasileirão para mim, Sub-17 e Sub-20, virou profissional. A demanda aí de jogos, a gente está conversando, né, vocês jogaram quarta-feira, vão jogar sábado, então assim, virou um ambiente ainda, já é, né, muitos atletas já são profissionais, mas assim, o ambiente de carga de jogo, de viagem, já está bem profissionalizado por causa da demanda do dia a dia. Fora a demanda das viagens e tudo, né? De controle de carga, que vai ter, né? Você está tendo 2 jogos na semana agora, com curto espaço de tempo. Qual que é a diferença, assim, do Sub-17 para o Sub-20 nacional? Que você pode notar, assim? Cara, o primeiro ponto que eu noto assim de diferença é a velocidade do jogo. O jogo do Sub-17 é muito aleatório, cara. É muito aleatório, é muita trocação de tiro. Tu vai, volta. Aí tu vê, se você for pegar e ver as médias de placar, é 2-1, 3-2, 4-3, 5-4. São jogos de realmente muita trocação. Porque ainda é um nível de erros altos, né? E quando eu falo nível de erros altos, não falo só do goleiro. Eu falo dos jogadores mesmo de um todo, né? Uma bola que, de repente, um zagueiro mais experiente vai controlar e vai atacar ela, o mais novo não. Já vai afoito, vai tentar resolver e aí gera uma situação. Mas o que eu vejo é isso, o 17 é um jogo muito rápido e muito aleatório. Assim, se tu tá dominando o jogo ali, 5 minutinhos, 10 minutinhos, mas tu toma um gol. E aí os caras crescem no jogo, faz 2, 3. Aí daqui a pouco tu acha um golzinho, tu emenda dois e assim vai. É um jogo muito rápido, muito rápido. Não que o 17 não seja um jogo rápido, mas o ponto que eu vou trazer aqui, eu vou tentar fazer um estudo sobre isso. Um ponto que eu estava percebendo no brasileiro esse ano sub-20, a quantidade de gol que sai nos 5 iniciais e 5 finais está sendo absurdo, cara.
tá saindo muito gol nos 5 iniciais e 5 finais. E quando a gente fecha ali pré-jogo, que eu falo com os atletas, é o que eu mais bato na tecla. Galera, tá saindo muito gol no início, muito gol no final. O que é que eu enxergo? Concentração. Hum. Concentração mental. Tanto que, vou dar exemplo do nosso último jogo agora contra o Criciúma. Fizemos o gol com 1 minuto. 1 minuto de jogo. E o resto do jogo, ele se desenha. Tem jogo, também tem jogos aleatórios, mas a maioria dos jogos não, sabe? E vamos lá, tomamos o gol de empate aos 38 para 40. Tomamos empate do Criciúma. Aos 45 fizemos da vitória. Contra o Juventude aqui, que nós empatamos, tomamos o gol aos 6, sabe? Contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro, fizemos gol aos 10, tomamos gol aos 40. Então, e eu falo isso porque são os meus exemplos aqui de dia a dia, mas eu já vi vários jogos aqui no próprio brasileiro que os minutos finais foram decisivos, entendeu? Então eu vejo muito isso. O nível de concentração nos minutos finais um pouco disperso. Ou tu tá muito concentrado, ou tu dá uma desligada assim que. E até porque vem uma questão também de diferenciação de idade, né? Sub-17 ali geralmente é 1 ano, né? No Sub-20 já é 3, né? Então, tu vai pegar jogador que vai conseguir botar a bola no pé, cadenciar, vai pegar outros que são mais afoitos, que tem a tomar decisão um pouquinho mais precipitada. Mas eu vejo muito isso, a concentração no jogo. É um jogo fracionado em momentos. É momentos do time tal, é momentos do time tal. Você pega o próprio Criciúma, jogou contra o Avaí recentemente no Brasileiro, o Avaí estava perdendo de 4-1, virou para 6-4. Então é um nível de competição muito, muito, muito louco. Um nível de rotação de jogo muito alta, né? Tanto que nós trouxemos aí é um ponto interessante, nós trouxemos um jogador que estava na equipe profissional e titular, jogando um campeonato estadual. E ele sofreu a transição para jogar sub-20, você acreditam? Sofreu. Matheus, a velocidade é outra, no profissional é um pouco mais, é rápido, mas é um pouco mais cadenciado. Aqui não, cara, aqui a correria grande, eu tô tendo dificuldade para adaptar. Moleque de 20 anos, com dificuldade com a velocidade do jogo. Então eu vejo muito isso, concentração e velocidade, são pontos assim que eu vejo de diferenciação na competição. Perfeito. Tudo bom, Matheus. Saindo um pouquinho agora do campo, é, você acha que existe algum preconceito, alguma diferenciação dos profissionais e dos clubes que trabalham, que são aí do Nordeste? Cara, eu não enxergo um preconceito, eu enxergo um mau posicionamento. Por que eu te falo isso? Eu estou como treinador de goleiro desde 2014, mas trabalhando em clube grande, em alto rendimento, é desde 2018 no Ceará. Então, se você pegar de 2018 para cá, somente agora, e é recente, que as nossas equipes estão começando a participar de competições nacionais. E, consequentemente, você vai começar a conhecer mais profissionais. Mas se você, vamos pegar aqui, 2017, que Ceará e Fortaleza só participavam do campeonato estadual e de uma competição regional que era chamada Copa Carpina, é pouco. Então, realmente, o eixo sul-sudeste não vai te ver. Não vai te ver, é muito difícil que te veja. A não ser que, dentro desse contexto, venha um profissional de lá, falo naquela época, né? Vem um cara de lá que veja o teu trabalho, o cara vai para lá e te leva, beleza. Mas eu vejo gente muito mal posicionado geograficamente, entendeu? Não vejo preconceito porque eu vejo nós temos aí grandes profissionais nordestinos no mercado, tanto em base como profissional. Aí, se eu puder destacar um aqui que é treinador e goleiro do Corinthians, é o Moisés. É daqui, é do nosso estado, sub-20 do Corinthians. Entendeu? É um cara que é daqui. Entendeu? Então, nós, infelizmente, nós somos mal posicionados, né? Geograficamente falando, mas acredito eu que agora nós estamos começando a ser vistos de uma melhor maneira. Né? Você vê o nosso sub-20 nos últimos anos tendo boas participações em Campeonato Brasileiro, nosso 17 indo bem em competições nacionais, automaticamente vão olhar sim para os nossos profissionais, né? Eu acho que é uma questão de tempo que isso consiga, essa barreira consiga
consiga se quebrar, sabe? Eu não consigo, eu não quero enxergar isso como um preconceito, mas eu quero enxergar realmente o tempo que os clubes aqui passaram longe desse tipo de competição. Você pega uma Copa Nike Sub-15, esse ano não teve, mas o Fortaleza só participou uma vez e foi em 2025. Primeira participação na Copa Nike. É pouco, é pouco. Então, realmente fica difícil de você ser um profissional aí mais conhecido no mercado, porque você não tem o network necessário. Agora não, agora tá mais fácil, agora tem rede social. Então, eu conheci o Fred nessa de rede social, 2018. A gente começou a seguir, começou a conversar e a gente é amigo até hoje, e a gente nunca se encontrou pessoalmente. Mas eu tenho certeza que a amizade e o network aqui é grande, que eu sei que se um dia tiver uma situação muito boa para indicar ele, eu vou indicar ele, da mesma maneira que eu sei que ele vai me indicar e tá tudo certo. Hoje é diferente isso, né? Mas essa eu vejo que esse distanciamento ele vem diminuindo, sabe? Porque eu vejo aqui que aqui tem grandes profissionais. E aos poucos essa barreira ela vai se quebrando em relação a isso. E é onde eu vejo, quanto mais participar dessas competições de nível nacional, quanto mais participar, né, e desempenhar bem, e de você mostrar que você tem um bom trabalho, as coisas vão começar a andar de uma maneira mais natural. Eu tenho certeza disso. É isso Perfeito. aí. E você pontuou um ponto legal aí que o Fortaleza ficou muitos anos fora do cenário, né? Então ele demorou ali na Série C pra caramba para subir. E isso, querendo ou não, ele atrapalha o desenvolvimento dos profissionais também locais, né? Porque eles não estão tendo a visibilidade, não estão tendo a oportunidade de mostrar o trabalho, né? E também sem dinheiro também fica mais difícil para a equipe trazer profissionais de mais capacitados para também ter essa troca que, né, que você falou aí durante, né, essa última hora que a gente, essa troca de experiência, né? Às vezes é um treinador lá do sul, do sudeste, aí você, pô, o cara tem uma ideia diferente da ideia que a gente estava aqui, às vezes é um treinador mais proativo, um treinador mais reativo. Você ter essa troca de experiência para fazer conexões e para aprender também. Então, eu acho que o cenário agora, por exemplo, o Santa Cruz, eu sempre mostro para os caras aqui fora, velho, a torcida do Santa Cruz, um clube não tá na Série A ou na Série B, pelo menos, cara, é um pecado, né, velho? Tipo, velho, como é que um time que não tem torcida tá numa Série A, Série B, e um clube como o Santa Cruz não tá entre os 40 no Brasil, né? Então, assim, isso aí atrapalha ali o pessoal da região, né? Então, bem pontuado aí por você. Mateusão, a gente quase fechando aqui. Você que, né, começou aí né, cada um tem um início diferente, né? O Felipe começou num contexto, eu comecei num outro contexto, eu comecei num projeto social, então assim, cada um começa num contexto diferente. Algum recado aí, né, alguma dica, né, para quem vai começar, né, tá começando aí na operação de goleiro, né? O que que você deixa aí de auxílio aí, né, de referência para eles fazerem, né? Ou referência de treinador de goleiro, de onde, né? Muita gente pergunta, o que que eu preciso para trabalhar fora do Brasil, né? Para mim, né? Eu falo, "Ó, faz a licença, faz isso, vai para a faculdade e tal." Eu acredito, Fred, que o primeiro ponto é estudar realmente a nossa posição, né? De ser um especialista naquilo que você se propõe, né? Porque o treinador de goleiro ele é uma posição totalmente diferente do que um preparador físico, do que um treinador, porque nós temos que passar um conhecimento muito detalhado, né? Quando você vai ensinar o gesto técnico para o goleiro, você tem que ensinar cada detalhe. Detalhe do cotovelo, detalhe da mão, detalhe do joelho, detalhe de onde o pé tem que atacar, qual a posição do pé. Então, eu vejo muito de estudar a posição goleiro, se atentar muito aos detalhes, né? Que eu falei anteriormente, o detalhe é um pilar importantíssimo no desenvolvimento do goleiro, né? Ah, o meu goleiro ele não tem força. Pô, mas o que é que ele não tem força? Será se é uma passada errada, que ele está cruzando errado? Será que ele precisa fazer um trabalho mais complementar? Isso aí é ponto que a gente vai levar de gatilho. Ser especialista na sua posição, mas jamais deixar de estudar sobre outras áreas, né? Entender a fisiologia, entender a análise de desempenho, né? Entender gestão, um ponto que é muito importante, e algumas palestras que eu dei recentemente sobre preparação de goleiro, eu fui para o tema da gestão, né? Uma eu falei sobre gestão do treinador de goleiro na comissão técnica, outra eu falei da gestão do treinador de goleiro com os goleiros, né? Então, acho que é um pilar muito importantíssimo, gestão, estudar a parte tática, entender o jogo. Acho que hoje nós não somos mais treinadores de goleiros chutadores de bola, né? Hoje nós estamos inseridos no contexto tático
e a gente precisa estar atento, porque é um feedback que nos pode ajudar dentro do jogo, porque eu não acredito que só uma cabeça resolve os problemas, mas se tiver 5, 6 pensando junto, vai resolver mais problemas ainda, né? Eu estou numa realidade aqui de sub-20 que o meu treinador me pede opinião de escalação, me pede opinião sobre uma situação do treino, e se eu não estiver preparado, eu vou ficar para trás, né? Então, eu vejo muito disso, de estudar afinco parte de preparação de goleiros, estudar parte tática, importantíssimo, networking com os profissionais, acho que é muito importante, né? O Fred é um cara que eu posso falar aqui de coração aberto, que foi um cara que desde a época que a gente começou a nossa amizade, sempre foi um cara muito, muito aberto para o diálogo, um cara que tem as brincadeiras, mas é um cara que conversa, que ajuda, que troca feedback. Buscar network com profissionais do mercado, que hoje estão no mercado um pouco mais elevado, né? Então eu enxergo aí dessa maneira, né? Bacana, muito bom, Matheus. Matheus, visão de longo prazo. Você daqui a 5 anos. Objetivos, sonhos, que você pode trazer pra gente? Cara, a gente vem nessa batida aí de treinamento de goleiros há 12 anos, né? Desde 2014, 12 anos, né? E eu tô há muito tempo, né? Realmente trabalho bem desenvolvido na base, né? Tô trabalhando sempre na base. Tive momentos em ambas as equipes profissionais do estado, mas ainda não estive 100%. Mas, assim, o que eu imagino daqui a 5 anos, cara, primeiro ponto, ser um ser humano melhor, um ser humano melhor, que eu acho que é um ponto importante. Eu jamais quero que daqui a 5 anos eu abra mão do que eu acredito em relação a ser humano, que é respeito, é humildade, autocrítica, sabe? São pilares que eu espero que eu não abra mão daqui a alguns anos, porque eu vejo isso como muito importante, né? Já vi tantos companheiros que se perdem nisso, né, cara? E eu não quero ser um desses, entendeu? Eu quero manter a minha essência, como eu sou, sempre fui. O Fred é uma testemunha maior que a gente é amigo há muito tempo, mas eles são pilares para mim que eu, pessoalmente falando, eu não abro mão e eu, me conhecendo, eu não vou abrir mão. Né, eu quero dar uma condição melhor para minha família, né? Vou me casar no final do ano e para eu dar uma condição melhor para minha família, eu tenho que me preparar ainda mais. Né? Eu me imagino daqui a 5 anos num contexto de uma equipe profissional. Né? Eu quero que seja num contexto de uma equipe de Série A, Série B, né? Um contexto onde eu possa desenvolver bem meu trabalho, de ter autonomia, né? De ajudar outros profissionais, que acho que isso é muito importante, né? Porque eu sempre olho muito para o meu início e no início eu não tive tantas mãos para me ajudar. Eu tive que aprender algumas coisas na marra, né? E hoje eu quero ser esse cara para muitas pessoas de que, pô, eu tô em dúvida, eu vou ligar para o Matheus, vou mandar mensagem para o Matheus. Eu quero ser esse cara para muitas pessoas, né? E é isso, cara. Conseguir estar num contexto aí de uma grande equipe, né? Trabalhando, feliz com a minha família, conquistando as minhas coisas, minhas conquistas pessoais, que é bom, né? Uma conquista financeira, né? Um carro melhor, uma casa melhor, mas sem abrir mão do meu caráter. Eu acho que é o ponto principal disso aí. Se eu mantiver, tenho certeza que vou manter o meu pilar de ser humano, as coisas elas vão acontecer. Pode ser daqui a 5 anos, pode ser menos, pode ser um pouco mais tarde, mas vai acontecer, porque eu estou rodeado de pessoas como vocês, de pessoas boas e que me ajudam aí no dia a dia a me tornar uma pessoa e um profissional melhor. Ó, mas tem que ser crítico e construtivo, viu? Tem que Para, ser Megan. construtivo. Aí Ah, não fala. show de bola, Matheusão. Para vocês que estão escutando a gente aí, não deixe de compartilhar os episódios, não deixe de voltar lá e assistir os outros episódios também, tem muito conteúdo legal, né? Deixa aí o seu recado aí, a sua dúvida aí pro Matheus, segue o Matheus lá nas redes sociais, o Matheus é um cara que já vem fazendo excelentes trabalhos aí no Nordeste, e você que tem algum amigo que quer indicar para a gente trazer no podcast, não deixe de falar com a gente, né? Pode ser lá no Goleiro Total, pode ser no nosso Instagram pessoal também, o meu e do Felipe. Então, agradecer ao Matheus mais uma vez de coração pelo tempo aí, pela disponibilidade. E é sempre um prazer a gente bater aquele papo, aquela resenha, sabe? Já a gente, né, você mencionou, a gente já conversa há muito tempo, a gente está sempre aqui podendo ajudar. Valeu, tamo junto. Valeu, Matheus. Valeu, Obrigado. Um abração. valeu, meus amigos. Obrigado aí pela oportunidade. E contem sempre comigo porque for necessário. Estamos nas ordens. Valeu!